Então, pessoal, eu vou tirar um pouco as dúvidas de vocês que vocês me mandaram pelos stories sobre a diferença entre tristeza e depressão, e me chamou muito a atenção sobre o fato de muitas pessoas terem medo que tristeza vire depressão. Então, achei importante a gente desmistificar e explicar um pouquinho o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça, né? E aí eu queria falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem entrar na live, compartilhar alguma experiência ou fazer uma pergunta ao vivo, eu vou amar, tá tudo certo. Podemos fazer isso, tá bom? Muito bom. Então vamos lá, gente. A diferença entre tristeza e depressão é que tristeza é uma emoção comum, normal, que faz parte do rol de todas as emoções do ser humano, né? O ser humano ele tem 6 emoções básicas: a tristeza, o medo, a felicidade, a repulsa, a surpresa e a raiva. Essas emoções são intrínsecas do ser humano. Todo mundo tem essa capacidade de senti-las e sente vez ou outra, tá certo? Na verdade, a gente intercala todas essas emoções no nosso dia a dia. E às vezes, uma emoção fica mais intensa e mais presente do que outra na nossa vida. E aí a gente precisa parar e olhar, mas por que eu tô mais triste do que alegre? Por que eu tô com mais medo do que... e por que eu não tô sentindo raiva, por exemplo, né? É importante a gente olhar para as nossas emoções e se perguntar: será que eu tô fazendo um equilíbrio de todas as emoções que eu sinto? Será que todas elas estão presentes? Nenhuma tá com muito mais presença do que a outra, principalmente se ela for uma emoção negativa? Porque não é saudável que a gente seja flat, né? Assim, que a gente sinta uma única emoção. E tá tudo bem a gente sentir emoções negativas, desde que a gente não se deixe levar por elas e não se afunde num lago, numa lama de uma emoção negativa única, né? Mas também isso da gente ter medo de sentir tristeza ou ter culpa de sentir raiva, tá vendo como as emoções se misturam? Isso pode ser complicado, porque a gente pode estar se anulando de alguma maneira ou impedindo de entrar em contato com uma emoção difícil e negativa com medo de não dar conta. E a gente tem tudo para dar conta. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que a gente pode dar conta. Agora, claro, existem situações onde a gente precisa de um apoio químico, de um apoio terapêutico, porque tá difícil, tá mais pesado, e aí também tá tudo bem, né? Quando uma emoção negativa ela perdura por muito tempo, a gente precisa buscar ajuda. Ou quando a gente tá com muito medo que ela perdure, a gente também precisa buscar ajuda, né? Quando a gente fala de tristeza é pontual. Tristeza é assim: perdi alguma coisa que pra mim era muito querida, muito importante, um valor emocional, fico triste, normal. Perdi uma pessoa que eu amo, fico muito triste, normal. Termina um relacionamento, fico muito triste, normal. Faz parte da vida sentir tristeza e tá tudo bem. Agora, quando que a tristeza fica tensa, né, assim, que começa a ficar perigosa? É quando a gente se deixa levar por ela, quando ela toma conta da nossa vida. Então, assim, quando a gente começa a deixar... A gente tá triste, e aí a gente perde a capacidade de sentir alegria nas coisas que trazem alegria. Isso é um sinal de alerta, né? Então, por exemplo, eu costumo ficar super contente e alegre quando meus filhos vêm me visitar, ou quando eu vou dar uma volta de bicicleta no parque, ou quando eu vou à praia. E aí eu começo, por conta da tristeza que eu tô sentindo naquele momento, a não sentir mais prazer e alegria com as situações que costumavam me dar prazer e alegria. Aí é um sinal de alerta, porque é como se uma emoção, a tristeza, estivesse transbordando e mascarando todas as outras. Isso é um sinal de alerta,
Então, a gente não precisa ter medo de sentir tristeza. Ao contrário, a gente precisa se permitir ficar triste em situações que são tristes. E tá tudo bem. Só que uma dica que eu dou às vezes, e claro, conseguir isso ou não depende também da nossa estrutura química daquele momento, do nosso cérebro, porque se a gente tá com a química do cérebro desajustada, aí a gente não vai conseguir. Então aí a gente precisa procurar um psiquiatra para fazer um ajuste químico. Uma coisa que a gente pode fazer é se dar tempo. Então, por exemplo, eu fiquei triste porque bati meu carro. Beleza. Por quanto tempo você vai se permitir ficar triste porque você bateu o seu carro? 1 dia? 2 dias? Pô, tô muito triste porque terminou um relacionamento, né? Tomei um pé na bunda. Tudo bem, faz parte. Agora, você vai viver essa tristeza por quanto tempo? Quanto tempo você se permite ficar triste por causa disso? 1 semana? 2? 1 mês? Se ficar triste por causa disso por 1 ano, tem alguma coisa errada, né? Não é legal, você precisa de ajuda. Então, essas medidas são importantes na observação das nossas emoções, pra gente entender. Isso faz parte, é normal, ou eu tô sofrendo mais do que eu preciso sofrer nessa situação, entendeu? E aí sim eu preciso buscar ajuda. A tristeza, ela fica complicada e corre-se o risco dela se transformar numa depressão, principalmente quando ela vem acompanhada de outras questões emocionais negativas. Então, por exemplo, quando a gente sente culpa por estar triste, e aí essa culpa faz com que a gente se sinta mal com a gente mesmo, se sentir mal com a gente mesmo faz com que a gente se sinta triste, e aí você percebe que é um círculo vicioso, negativo, que vai te afundando, te levando para o fundo do poço. Quando a gente tá triste porque, por exemplo, terminou um namoro, tomei um pé, além de eu ficar triste, eu me sinto uma meleca, eu me sinto a pior pessoa do mundo, ou a pessoa menos amável do mundo, ou começo a me comparar com outras mulheres, me sinto péssima por ser mais velha, mais baixa, mais gorda, mais isso, mais aquilo. Quando eu começo a não confiar na minha capacidade de encontrar outra pessoa, e aí começa a entrar um pessimismo junto com a tristeza, junto com a falta de amor próprio, junto com a falta de autoestima. Você tá vendo? Tudo isso é muito mais complexo do que só sentir tristeza. Então, quando a gente fala, Fá, eu tenho muito medo de sentir tristeza porque eu tenho medo que isso se torne uma depressão, você não tá com medo de sentir tristeza, você tá com medo de sentir um conjunto de emoções negativas que se autoalimentam e que te levam para um spin negativo de sentimentos e que aí sim podem te levar para um lugar dark, assim, escuro, pesado e que é mais difícil de sair. Então, o que a gente pode fazer se sentiu triste, não se desespera. Conversa com você mesma. Me sinto triste por causa disso. Ok, é válido, é justo, é uma situação chata mesmo. Mas nem por isso eu preciso ser cruel comigo mesma, nem por isso eu preciso me desvalorizar, nem por isso eu preciso sentir culpa, nem por isso eu preciso perder a confiança em mim, nem por isso eu preciso perder a confiança na vida. É tentar manter o otimismo, o amor próprio, a autoconfiança, apesar da tristeza. Vocês percebem, meus amores, a questão que a tristeza não é determinante da depressão, e sim um conjunto de pensamentos, sentimentos e atitudes negativos ou desajustados que levam a gente pro lugar. É isso mesmo, nada é para sempre, o sofrimento é passageiro. Sim, desde que você tenha essa consciência de que o sofrimento é passageiro, porque se você tá acreditando que ele vai durar para sempre, ele vai durar muito. Então, a gente precisa se lembrar de que tudo passa. E aí, quando a gente se lembra disso, a gente consegue ter mais uma ferramentazinha, um pouquinho mais de facilidade para sair dessa. E é lembrar que é muito difícil para as pessoas que nunca sentiram depressão entenderem o que quem está sentindo depressão sente. É como se você nunca tivesse experimentado, sei lá, fruta do conde.
e alguém tentasse te explicar o sabor da fruta do conde. Não vai conseguir explicar. Porque sabor e sentimento tem a ver com percepção, e percepção é individual. Você depende daquela experiência para conseguir entender. Então a gente precisa muito, nessa hora, exercitar a empatia, a compaixão e o acolhimento, mesmo quando a gente não tem o alcance de entendimento do que o outro está sentindo. Mas invalidar o sentimento do outro é muito complicado, né? É como você exercer o julgamento e o preconceito num momento de vida muito sensível e delicado de uma outra pessoa. Cada vez que a gente fica triste, a gente não precisa ter medo da tristeza, mas a gente precisa ficar atento se a gente está trazendo junto com a tristeza outros sentimentos negativos que vão intensificar essa tristeza e que aí sim pode complicar. Então, a gente precisa ter um bate-papo interno com a gente mesmo, lembrando a gente de que tristeza passa, de que nem por isso a gente é menos merecedor de felicidade, de que um discurso positivo e otimista com a vida. E não só esse discurso, como eu falei anteriormente, mas também provocar emoções positivas, mesmo quando a gente tá triste. Então, assim, você tá triste, dá uma volta numa praça perto da sua casa, olha para uma flor, olha para uma árvore, se conecta com a natureza, enxerga a beleza nas coisas, tem essa disposição mais positiva para a vida. Faça coisas que alimentam a tua alma. Então, se você gosta de cantar, cante. Se você gosta de dançar, dance. Mesmo que seja chorando, mas faça. Tô aqui lembrando, quando eu tinha 14 anos, eu tomei um pé de um namorado que eu era apaixonada na época, assim. E eu chorava, mas eu não deixava de sair. Eu lembro que eu ia pra danceteria, que naquela época, hoje a gente chama de balada, mas muitos anos atrás a gente chamava de danceteria. Eu ia com as minhas amigas e no começo da noite sempre tocava música lenta. Eu dançava música lenta com um gatinho X lá que eu tinha acabado de conhecer e chorava no ombro do menino. E ele falava, você tá bem? E eu falava, tô, vai passar. E aí dali a 5 minutos começavam as músicas rápidas e eu já nem lembrava mais do meu ex-namorado, já não tava mais chorando, já tava me divertindo e tava tudo certo. E aí, no final de semana seguinte, a mesma coisa. Até que um dia eu não chorei mais, mas eu não deixava de sair. A gente não pode deixar a tristeza impedir que a gente faça coisas que a gente curte, que a gente gosta de fazer, só porque a gente tá triste. Depois de tanto sofrimento que eu passei pela depressão, eu estou aprendendo que o sofrimento é passageiro. Isso mesmo. Eu só tenho que levantar a cabeça e sorrir pro mundo. Mesmo que ele esteja demorando, eu sempre olho pra frente sorrindo. Isso mesmo. Quando você fala, eu só tenho que levantar a cabeça e sorrir pro mundo, sim, você tá buscando uma postura de vida positiva. E isso tá certo, amor. O que você talvez não deva fazer é invalidar o que você tá sentindo. Então, assim, não é legal você fazer de conta ou ter uma postura não acolhedora com você mesma. Então, o que não pode é você falar pra você mesma, você não pode estar sofrendo nesse momento. O que você pode fazer é, tá tudo bem, você tá sofrendo, porque vai passar e você merece ser feliz e você merece viver, mas se acolher, entendeu, meu amor? Então, assim, é só tomar um cuidadinho pra isso não ir pra um outro extremo que é invalidar o seu sentimento, invalidar o seu momento. É não se permitir se afundar nele e piorar a situação, mas também é não invalidar e passar por cima de você mesma. Não sei se você tá entendendo a diferença entre as duas coisas. É só esse cuidadinho que talvez nesse teu comentário vale a pena a gente falar. Pensamentos que combatem essa tristeza ou que não deixam a tristeza se transformar e se unir a outros sentimentos e emoções negativas para que o negócio piore, né? Provocar sentimentos positivos, então fazer coisas que alimentam a tua alma. Então o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, o que te traz um pouco de alegria, faça. Buscar ajuda, né? Assim, procurar ajuda de terapias alternativas, enfim,
dos seus amigos, dos seus familiares. Não se isolar, porque quanto mais a gente se isola, mais difícil fica, porque é como se a gente estivesse alimentando ali um espaço de ficar naquele pensamento circular, negativo, tóxico, e quando a gente se isola, talvez signifique que a gente está com vergonha do que a gente está sofrendo, vivendo, sentindo, passando. E quando a gente tem vergonha do nosso momento, da nossa história, a gente tende a se sentir ainda pior com a gente mesmo e ainda mais sozinho, ainda mais culpado por estar naquele lugar. E é um downhill, assim, morro abaixo. Então, não se isole. E não tenha vergonha de estar passando por um momento desafiador, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, por este caminho ou por outro, iremos passar. Faz parte da vida. A vida não é flat, a vida é assim, ó. E tá tudo bem. Aliás, é bom, porque só quando a gente tá aqui é que a gente tem maiores oportunidades de aprendizado e evolução como ser humano. Se a gente entende isso, fica mais fácil da gente lidar com as emoções desafiadoras, né? E aí, adotar comportamentos que te ajudem a sair desse lugar. Então, alimentação saudável ajuda, porque é uma forma da gente cuidar do nosso corpo. Exercício físico é uma super forma da gente se amar, da gente se cuidar e da gente falar pra gente mesmo e pro mundo: olha, eu me importo com a minha saúde, eu me importo com o meu corpo, eu me importo com a minha vida. Tomar um pouquinho de sol também faz um bem imenso pro nosso bem-estar emocional. Né? Tudo isso libera uma serotonina super importante. O que mais? Dançar, cantar, conversar, abraçar. Eu sei que em tempos de Covid a gente não pode abraçar as pessoas do jeito que a gente gostaria, mas se você pode abraçar alguém, nem que seja um cachorrinho, que é amor incondicional puro, abrace. Enfim, fazer coisas que promovam o autocuidado, o bem-estar, o prazer, e se desconectar do medo do futuro, das mágoas do passado. Vir pro presente. No presente, o que eu posso fazer por mim? Hoje, vamos começar só por hoje, que nem o lema lá dos Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou ser cruel comigo mesma. Só por hoje eu vou me permitir me sentir linda, maravilhosa, feliz e com um futuro brilhante e fazer por mim tudo que eu posso fazer por mim hoje. Me desconectando do medo do futuro e das mágoas do passado. Eu consigo estar no presente? O presente é um lugar muito confortável, mas que por algum motivo na nossa sociedade a gente não tem o hábito de ficar. A gente tem o hábito de ficar no futuro com medo ou com medo do que possa acontecer, com preocupação e às vezes até planejando sonhos atingíveis, inatingíveis, idealizações, enfim, uma complexidade imensa, ou no passado, justificando o nosso presente, nos culpando ou culpando outras pessoas, e naquele lugar da vítima, que também nos faz muito mal, né, assim, e não é o melhor lugar, porque o lugar da vítima ele é muito desempoderado. Quando a gente consegue estar no presente, se desconectar das mágoas do passado e olhar para as situações desafiadoras que a gente já viveu como uma oportunidade de aprendizado e evolução, a gente tem muito mais força para seguir adiante. Então, gente, essas são as dicas para quem escreveu para mim nos stories essa semana, dizendo que tinha muito medo de ficar triste porque essa tristeza poderia se transformar em depressão, ou a depressão poderia voltar, principalmente pessoas que já passaram por isso. E eu quis fazer essa live porque era mais fácil para mim esclarecer todas essas questões e passar essas dicas num contínuo do que mandar picadinho lá no Stories. Eu amei ver vocês aqui. Hoje a live foi rapidinha porque foi mesmo para falar sobre tristeza e depressão e como que a gente pode lidar com isso, especialmente para que a tristeza não vire depressão, né? Como a gente pode lidar com essa questão da tristeza de um jeito mais saudável, mais calmo, mais tranquilo, mais proativo, e as atitudes que a gente pode tomar para evitar que ela leve a gente para um lugar mais tenso e mais preocupante e se transformar numa doença, porque depressão é doença.
tentar evitar que isso aconteça. Combinado, amados? Amo vocês e aguardo mensagens com mais perguntas, com sugestões para as próximas lives e tô tentando organizar minha agenda de novo para voltar a fazer live com vocês uma vez por semana. Amo vocês, muitos beijos e até mais. Tchau, tchau.